Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Codere e sejam bem-vindos de volta às críticas, os reviews e normais aqui do canal com... decidi mudar essas ideias que eu tava tendo, então irei voltar com os reviews, irei voltar a fazer vídeos. Eu acho que rende mais para pessoas, para atingir mais pessoas, eu fazer esses vídeos pequenos, curtos, do que fazer vídeos longos, grandes e tal. Então, ao invés de fazer uma hora do K-pop, uma hora do cinema, uma hora trocentas, vão ter vídeos falando sobre os temas em si. Aí eu já vou fazendo vários, vou postando durante os dias, e é isso aí. A gente tem mais conteúdo, não tem mais conteúdo, mas a gente espalha o conteúdo mais pela semana e pode atingir mais pessoas com isso. Beleza? Então, começando hoje com um assunto que eu vi ontem. Aliás, foi o primeiro documentário. Antes de começarmos, esse daqui é um documentário, filme, que é muito importante para todos assistirem, tá? Todos no mundo que vivemos nesse exato momento. É muito necessário que a gente assista esse documentário aqui, que eu vou falar sobre, tá? Eu recomendo a todos assistirem, eu recomendo a todos olhar bem os mínimos detalhes. Aliás, eu vou dar uma olhada depois, quando sair para algum streaming, tudo sobre esse filme, porque é um filme muito importante. Um filme, um documentário muito importante para o momento em que estamos vivendo. Beleza? Dito isso, não esqueça de deixar o like, não se esqueça de se inscrever no canal, que ajuda muito no crescimento da nossa comunidade. Beleza? Então, sem mais delongas, bora falar sobre o documentário AI, ou como eu me tornei em um apocalíptico. Então, esse documentário aqui, como você pode falar pelo nome, fala sobre uma pessoa que já trabalhava na indústria do cinema e tal, e como diretor e tal. Aliás, o diretor que é o Daniel Hauer, que basicamente o que acontece? Ele se casa, ele começa a ter a vida própria e tal, quando se depara com o momento em que descobre que sua mulher está esperando um filho. Esse é o primeiro filho dele e tal. E nisso ele se pega, um dia, ele se pega usando essa a IA e percebendo e vendo notícia de como que a IA consegue hoje fazer uma redação sozinha que é top do top de qualidade. E nisso chamou a atenção dele. Fez com que ele, ficasse desesperado. Ele começou a ficar com ansiedade e decidiu fazer esse documentário aqui para entender, não só para ele formular ele mesmo a sua própria opinião sobre o que é IA, se a IA é boa ou ruim, se a IA vai trazer coisas ruins ou boas para a sociedade e como a gente pode fazer esse balanço de ideias, porque a gente sabe que tem muita gente que é muito otimista, tem muita gente que é muito pessimista em relação a IA e como deveríamos usar a IA ou como deveríamos falar sobre IA, sabe? Então, nesse primeiro momento, eu achei o começo da ideia muito interessante, a premissa muito interessante e tal, e embarquei nessa jornada. Isso tudo no cinema, tá? Primeiro documentário que eu assisti no cinema, aliás. Então, conforme eu fui passando o filme, no primeiro momento ele só apresentou pessoas que são pessimistas em relação a... O pessimista, vamos botar assim, que botar assim fica muito político, né? Obviamente. Mas, de certa forma, como diz no próprio documentário, a IA hoje é político. É política. Porque a IA hoje é basicamente uma corrida espacial 2.0. Podemos dizer isso. Porque se você pegar o paralelo, tá? Por que não tem motivo pra gente ir
pra Lua. E aí a gente acabou indo. Só pra provar que a gente tinha uma tecnologia superior, que os capitalistas eram superiores ao socialismo. Certo? Certo. Isso tudo pra um ponto de vista político. E aqui é a mesma coisa. De novo, voltamos ao ponto em que estamos na corrida espacial pra falar que é melhor. Nem é por território, nem é por recursos. No final pode até estar sendo, mas é pra dizer quem tem uma moral melhor. E você ter essa visão, eu vou te mostrar essa visão, é muito interessante você se entender um pouco mais sobre o assunto, sabe? Entender sobre os riscos, entender sobre as possibilidades, os benefícios e tal, porque muita gente acha que IA é tudo ruim, e não é. IA pode trazer coisas muito boas se controladas, se reguladas, se tiver uma empresa igual uma monitoria, monitorando as situações. E a mesma coisa pro outro lado. Se você não tiver monitoramento, auditoria e tal, pode ir para um lado totalmente escuro. Escuro, sem... Escuro... Eu esqueci uma palavra. Mas... eu acho que escuro resolve bem a palavra que eu queria usar. É um filme que fala tudo que você precisa saber sobre IA. Dos efeitos de uso de energia, como a gente não está preparado para o uso de energia que esses negócios que esses centros de dados onde ficam esses locais onde ficam sendo treinadas as IAs são colocadas, como isso tem um impacto, apesar de não terem um grande foco nessa parte, mas falando que isso tem um impacto no custo de energia para outras pessoas. O fato de que as 5 maiores empresas de IA dos Estados Unidos, que são as principais hoje em dia, que todo mundo conhece, que é a Grok, que é do Elon Musk, a OpenAI, que é o ChatGPT, que é do Tim Altman, Sam Altman, alguma coisa assim, Sam Altman. Temos a Gemini, que é do Google, e a Meta AI, que é da Meta, e tem o outro cara lá que eu esqueci agora o nome, que é Cloud, a Anthropic. Todos esses daqui foram criações do mesmo núcleo. Tudo começou no Google, tá? Tudo começou no Google. A ideia começou... A primeira IA foi desenvolvida no Google. A primeira IA, tô falando como a gente sabe hoje como que é, foi desenvolvida no Google. Aí duas pessoas do Google saíram e criaram a OpenAI, que é a ChatGPT e tal. Aí pessoas do ChatGPT saíram dela porque achavam que elas eram mais capazes é fogo, né, Gabriel? Mais capazes de controlar em termos morais a IA. Então eles saíram e criaram a sua própria, que foi a Anthropic. O Elon Musk conhecia todas as 3 pessoas. Ele diz: eu me acho mais capaz do que essas 3 pessoas, eu confio mais em mim do que nessas 3 pessoas para criar essa IA e controlar essa IA. Aí ele vai lá e cria a Grok. E temos o Zuckerberg, que criou só porque o Zuckerberg faz isso. Ele cria coisas que estão em alta e foi isso que ele fez. Que, aliás, é a pior das IAs. Podemos ser sinceros aqui. E é mais baseado no que é apresentado no documentário. Que teve casos da Meta AI que... Posso até conferir aqui, mas teve casos de Meta AI que causaram morte já. Porque pessoas que se foram por conta própria, falando desse jeito, por conta de conselhos da IA, dessa Meta IA. Então, temos esse ponto. Mas enfim, voltando ao assunto principal.
a estrutura do documentário é muito boa, na minha opinião, porque ele te apresenta o lado pessimista, depois te apresenta o lado otimista, depois te apresenta o lado neutro, a balança dos dois lados, e depois ele te dá a visão dos caras que são donos das IAs. E por que isso está sendo feito, por que eles querem desenvolver isso e tal. E com isso eu acho que eles te dão toda a informação necessária para você criar sua opinião sobre isto. Claro, eles não entram muito no ponto específico do generativo, de IA generativa. Eles não entram. Que até poderia ser algo, por ele ser um cara da arte, porque ele cita isso durante o documentário, que ele é um cara da arte, que ele faltou eles focarem um pouco nessa parte de IA generativa. Mas fora isso, eles tocam muito sobre todos os aspectos de IA, sobre o que aconteceu com as pessoas, por que eles estão procurando fazer uma IA que é uma super IA, que são IAs que superam a mente humana, que superam os humanos. Quais são os problemas? Eles trazem pessoas que lidam com riscos de IA, com as policies de IA, para trazer uma opinião mais robusta sobre o assunto, uma visão total sobre a coisa, tirando a parte generativa, obviamente. Mas até que eles comentam brevemente, mas eles comentam. Temos que levar em conta que o documentário tem 1h50, tá? Deixar bem claro isso. Então, nem dá pra abordar tudo. Mas a questão principal do documentário é te acalmar, basicamente. Por quê? Esse cara, que é o que documenta, que faz todo o documentário, ele estava desesperado. Estava com ansiedade ao talo, porque ele não sabia o que esperar sobre isso. Ele estava desesperado. Ele não sabia o que fazer, porque ele ia ser pai numa sociedade onde tudo é novo, onde tudo vai mudar. E ele estava desesperado. Ele não sabia que se o filho dele ia sobreviver até o ensino médio. Tô usando isso até porque é uma fala de um dos entrevistados. E isso desesperou ele. Então ele estava procurando uma forma de entender tudo aquilo e não se desesperar com aquilo. Não se tornar um apocalíptico. A pessoa que acha que vai se tornar um apocalipse logo, sabe? Então, mas pra você fazer essa opinião, era muito fácil. Se ele quisesse e ficar tranquilo, era muito fácil. Só vou pegar as pessoas otimistas, vou escutar tudo delas e eu vou ficar tranquilo. Ou se eu quiser ficar desesperado, vou pegar as pessoas pessimistas e vou ficar desesperado, achar que o mundo vai acabar em 5 anos. Mas não é isso que ele faz. Ele faz o que uma pessoa sensata deve fazer. Ele pega todas as informações de todos os lados, pega um meio termo, entrevista as pessoas. Aliás, eu achei muito interessante essa parte, tá? Que ele consegue entrevistar 3 dos 5 CEOs, tá? Acho, aliás, postura muito admirável desses 3 CEOs. Os outros 2 que não foram, obviamente, foi o Zuckerberg, porque realmente negou. E o Elon Musk, que, de acordo com ele, aceitou, mas na hora ele falou que estava muito atarefado e não pôde ir. Que pra mim é uma desculpa, provavelmente. Ele aceitou de primeiro e depois falou: não vou fazer isso não, não quero me estresse pra mim, e preferiu não ir, sabe? Mas, enfim.
Cara, é uma experiência muito diferente, sabe? O que foi esse documentário pra mim. Eu gostei muito de tudo. Eu saí, tipo, muito mais conhecedor do que eu era antes. Pra mim deu muitas informações novas que eu realmente não sabia, eu sabia por alto. Não é um documentário difícil de entender, é um documentário até que fácil de entender. E eu acho que pelo momento que estamos vivendo aqui na nossa sociedade, no momento de transformação, de uma nova corrida espacial, entre aspas, eu acho que é um momento que todo mundo, todos, tenham que assistir esse documentário, sabe? Aliás, no MDB tá com uma nota 7.1 de 10. No Rotten Tomatoes a crítica gostou bastante, aprovou bastante. Então, e eu realmente gostei muito. Eu gostei muito da informação, gostei muito de tudo. Acho que eles não se levam pra nenhum dos lados em nenhum momento. Acho que deixa bem uma coisa bem neutra pra você tirar a sua opinião sobre, sabe? O cara tirou a sua opinião sobre, conseguiu, não que ele tenha dado uma opinião sobre, mas sim que ele conseguiu se livrar dessa ansiedade que ele tava sentindo, sabe? Ele conseguiu se livrar dessa ansiedade que ele tava sentindo. E foi isso. Ele não deu a opinião dele. No final das contas. Ele deixou aberta a você entender, fazer sua própria opinião. Porque é isso que o documentário deve fazer. O documentário deve te dar informações suficientes para que você, sozinho, tire sua opinião sobre o assunto. E não que o documentário te induza a tomar uma certa decisão. Sabe? Então, nesse ponto, eu acho, sinceramente, um documentário incrível e que todo mundo deve assistir. E eu acho que você deve assistir também. Você que está assistindo esse vídeo deve assistir, porque é realmente um momento da história que estamos vivendo que tudo vai mudar. E talvez você saber sobre isso de antemão, ainda mais. E como ele diz durante o documentário, eu estou fazendo esse documentário e provavelmente na hora que lançar estará ultrapassado já. Mas isso vai te dar uma noção de tudo que está acontecendo, de como as empresas estão lidando com isso, com esses avanços, e como as pessoas estão lidando de forma diferente. Tudo por um ganho maior, só que tem um risco para isso. Ao mesmo tempo que também tem ganhos com isso. Então, eu gostei muito. Isso aprimorou minha visão sobre a IA, sobre como não devo me desesperar, mas ao mesmo tempo ficar alerta e fazer minha parte para combater a não fiscalização. Combater a não fiscalização de IAs e tal. Mas enfim, essa é a minha opinião sobre o filme. Acho que você assim que lançar no Brasil, se tiver lançado já, assistam, porque é muito importante pro momento que vivemos hoje. Belezinha? Tamo junto, é nóis. Espero que tenham gostado desse review, dessa crítica, dessa opinião. E quando você assistir ao filme, deixa nos comentários o que você achou. Eu realmente queria saber comunicar com outras pessoas que tenham assistido essa crítica, pra saber se vocês realmente gostaram ou não. Beleza? Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo com mais reviews, opiniões, gameplays, opiniões de jogos, react, K-pop e etc. Beleza? Valeu, falou, um abraço e tchau, tchau!